Hello, one more time, Tina. How are you? Bom, então aqui a gente vai terminar agora a parte C, né? Part C da Unit 8, da unidade 8, ainda falando sobre o tema city, né? Cidade. So repeat, fun in the city. Fun in the city seria diversão na cidade, né? Então aqui no vocabulary a gente vai ver alguns places to visit. Então lugares para visitar, né? Places to visit. Listen and repeat. Vamos repetir aqui comigo esses lugares. Então, repeat: amusement park, aquarium, movie theater, museum, science center, swimming pool, water park, zoo. Ok, então amusement park, né, seria um parque de diversão, an amusement park. Aquarium é um aquário, né? Movie theater seria os cinemas, né? Também existe a palavra cinema, mas é mais usada na Inglaterra, né? Movie theater. Museum é o museu, right? Science Center é um centro científico. Não é muito comum por aqui, né? Mas é o que a imagem está descrevendo aí, né? Um centro cheio de coisas de tecnologia, etc. Isso é um Science Center. Swimming pool seria uma piscina de natação. Water park já é um clube, né? Um parque aquático, uma coisa um pouco maior. And zoo seria um zoológico, né? E eu quero que você responda no seu caderno a perguntinha da letter B. How often do you go to each place? Então, com que frequência você vai para cada um desses lugares, né? Once a month or twice a year? I don't know. Você vai escrever aí frases de frequência. Next, let's go to this conversation. Vamos para essa conversa que tem aqui. Page 80, Exercise 2, Conversation. Tourist information. Hello, can I help you? Yes. Is there a museum near here? Let's see. Yes, there's a museum across from the park. And is there an aquarium in this city? Yes, there is. It's near the museum. It's a very nice aquarium. Great. I have one more question. Are there any amusement parks? There aren't any amusement parks, but there's a nice water park. Ok. Então, mesma coisa de sempre. Repete, né, esse texto aí todo e anota suas perguntas e pesquise, ok? Let's go to the next page. Vamos para a próxima página. Que a gente vai estar vendo essa questão aqui de there is e there are. Né? O que significa essas duas palavras? Bom, tanto there is quanto there are, no português, eles são o verbo haver, né? Haver. Então, na frase a gente fala há, né? Por exemplo, there is a museum, há um museu. Só que por que a gente estuda eles separadamente? O brasileiro, principalmente, a gente tem muita questão de trocar o verbo certo, né? No caso, haver, pelo tem. Em vez de falar há um cinema na minha cidade, ou então há tantos prédios na minha cidade, eu falo tem. Né? Então, tem um cinema na minha cidade, tem tantos prédios na minha cidade. E o que isso confunde a gente na hora de aprender o English, né? O inglês? Porque o pessoal vai lá e quer escrever a frase desse jeitinho aqui, ó. Tem um cinema, né? Então, obviamente, se escreve have a movie theater in my city. Perfeita a frase. Have a movie theater in my city. Só que não, né? A gente não pode usar o have para essa questão de existir. Ele não significa há ou existir alguma coisa. Significa que tem, de posse. E alguém precisa ter isso, né? Então, a frase correta teria que usar ou o there is ou o there are. Aí tá, teacher. Então quer dizer que as duas palavras significam a mesma coisa. Posso usar para qualquer caso. Não, óbvio, né? Tem uma diferença. O there is vai ser para o singular, ou seja, quando tem um.
Por isso, quando eu falo there is a museum, ou então there isn't an amusement park, eu estou falando que tem um museu, né? Que há um museu, ou que não há um parque de diversão. Aqui é tudo no singular, o there is. Já o there are significa um plural, né? Então, there are 2 swimming pools. There aren't any good zoos in the city. Então, há 2 piscinas na cidade. And there aren't any good zoos in the city é que não tem nenhum zoológico bom aqui na cidade. Da ideia que eu estou falando no plural, certo? Para negar essas 2 frases, a gente vai colocar o negativo, né, o not. Então, there isn't e there aren't, como está aí nas segundas frases. E para fazer uma frase interrogativa, o de sempre também, né? A gente vai trocar as 2 palavras. Em vez de ficar there is, fica is there. Em vez de ficar there are, fica are there. Ok? Como está no exemplo aí da gramática. Isso aqui é bem fácil. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no exercise. O que você vai ter que fazer aqui? Só um segundo. Certo. Complete the questions about the city with is there a or an or are there any? Then compare with the partner. Então você vai completar essas perguntas praticamente ou com is there ou com are there. É só lembrar que se a frase estiver no plural, eu vou ter que usar o are there any, né, para perguntar. Are there any water parks, por exemplo, né? Já o is there, você pode estar vendo que você tem que optar entre o is there a e o is there an, né? Isso aí, o a ou an significa um ou uma, isso eu já falei para você. Só que tem que lembrar da regrinha também, né? O a vem antes de palavra que a primeira letra tenha o som de consoante, né? Enquanto o an vem antes de palavra que tenha o som de vogal. Aqui, então, tem que lembrar dessa diferençazinha aí na hora de completar esse exercício. Então, Tina, essa aula também aqui eu vou fechando. Lembra de fazer o exercício correspondente a essas páginas. Então, see you next week. Bye, bye.